A taxa das blusinhas já está em vigor. As compras de até $50 em sites internacionais têm incidência de imposto agora de 20%. Para falar sobre esse assunto, a nossa convidada agora é a tributarista Juliana Vaz. Tudo bem, doutora? Como vai? Muito boa tarde. Obrigado pela atenção com os ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde, muito obrigada pelo convite. Obrigado. Bom, a grande justificativa da taxa das blusinhas é para que haja uma espécie de blindagem para a indústria nacional. A senhora acredita que os efeitos são mais positivos ou negativos porque são medidas que acabam penalizando de uma certa maneira o consumidor? Exato. É sempre importante a gente ter em mente, né, quando a gente fala do imposto de importação, é que ele tem esse caráter extrafiscal, ou seja, ele é utilizado não meramente para arrecadação de impostos, mas para ter essa finalidade de influenciar na política econômica e fiscal. Então, de fato, né, o pleito por trás da taxação das blusinhas, né, da taxação das importações de baixo valor, realmente tinha a ver com a competitividade das empresas brasileiras. Na prática, eu não sei a senhora como advogada, se já está acompanhando esse processo de compra das pessoas com o imposto, já até que ponto que isso afugenta, ou seja, faz as pessoas desistirem de comprar nesses sites na internet? Eu acho que em um momento em que as plataformas estão se preocupando com a transparência, né, de mostrar já para o consumidor qual vai ser o valor total que ele está pagando, eu acho que isso até certo ponto afugenta, mas ao mesmo tempo o consumidor, ele tendo conhecimento, ele consegue comparar para ver se realmente essa taxação dos 20% é o suficiente para fazer com que ele prefira adquirir o produto nacional ou não. A senhora acredita que, em meio a essa discussão que nós tivemos recentemente sobre a reforma tributária, a senhora acha que essa é uma discussão que deveria ter sido feita dentro da própria reforma ou o governo tomou uma decisão de simplesmente fazer essa taxação e a gente acompanhou a discussão pelo Congresso? Eu acho que a discussão sobre essa taxação, ela foi muito curiosa, né, porque ela foi incluída no projeto de lei que tratava do programa Mover, um programa de questão automobilística que não tem a ver com essa questão propriamente, né, da importação de baixo valor, mas foi incluído ali como um jabuti, mais por uma pressão do governo de querer passar essa taxação o quanto antes, né? Eu acho que seria, sim, benéfico se essa alteração da legislação ela tivesse sido feita em um outro contexto, em que tivesse sido realizada uma discussão própria sobre ela, mas acabou sendo dessa forma e foi aprovado muito rapidamente, né, como a gente pôde acompanhar. Sim. Pela experiência que vocês têm, inclusive no escritório que vocês trabalham e todos os dias tem questões tributárias à frente, né? Os outros países também fazem esse tipo de taxação, principalmente em relação aos sites da China? Olha, não sei te dizer com relação à tributação dos outros países, tá? Como é que eles lidam com essa questão da tributação dos produtos internacionais. Mas eu imagino que sim, e aqui no Brasil era uma dor que estava sendo muito sentida, né, pelas empresas brasileiras, especialmente do setor de vestuário, né, que tem sido uma grande procura, né, nessas importações, ainda mais nas importações de baixo valor. Então, aqui realmente estava sendo uma reclamação muito constante. Agora, é interessante também, porque antes da taxação começar a ser feita, muita gente acabou se apressando para comprar mais produtos e agora há uma fila de entrega, ou seja, as pessoas que fizeram compras podem ter problemas para a entrega mais atrasada. Qual é a recomendação se alguém eventualmente não receber o produto e se tratando de sites que estão no exterior, né? Não é como se compra na internet aqui no Brasil. Sim, essa corrida para comprar os produtos antes da taxação começar a valer é até engraçada, porque do que se falava anteriormente era que a partir do momento que o presidente sancionasse a lei, essa taxação já valeria para as compras que já tivessem sido feitas, mas que ainda não tivessem sido entregues. A gente ganhou até um respiro um pouco maior, porque logo após a publicação da lei, houve a publicação de uma medida provisória e de uma instrução normativa que regulamentaram para que essa cobrança valesse a partir de agosto, né? Então, desde esse mês já começou a valer,
mas algumas plataformas já iniciaram a cobrança antes, sim. Eu imagino que até porque a legislação definiu, a partir de 1º de agosto, as declarações de importação que fossem registradas. Então, não é exatamente a partir da data da compra, né, da data que a compra é efetuada no site. É a partir do registro da declaração de importação. Então, muito por isso também acho que as plataformas começaram a se antecipar. Agora, doutora, nessa discussão também da reforma tributária que a gente vem acompanhando, por enquanto o Congresso em recesso, mas na próxima semana a gente volta a acompanhar todo esse debate. De que forma, na avaliação dos advogados, aí do escritório, da senhora também, é possível que tenhamos muitas alterações a partir de agora pelo Senado, principalmente em relação à cesta básica, às alíquotas zero que estão nos produtos da cesta básica, como as carnes? Eu acho que sim, acaba influenciando, porque essa era uma medida que tinha um apelo popular muito grande, né? É uma medida que afeta muito diretamente os contribuintes brasileiros e os consumidores, né? Então, eu acho que o governo acaba levando em conta, sim, essa questão do equilíbrio, né? Então, eu acho que isso deve sim se refletir com relação às outras medidas que devem ser tomadas nesse âmbito da reforma. Em relação à polêmica alíquota média, né, do IBS, a alíquota que vai balizar praticamente todas as ações da reforma tributária no ponto de vista do consumo. É possível esperar que essa alíquota, e muita gente fala que pode ser a alíquota mais alta do mundo em relação a isso, pode inviabilizar a reforma tributária ou não necessariamente? Olha, eu acho que inviabilizar não, mas com certeza vai ter muita negociação ainda. O que a gente vê é mesmo a questão da taxação das blusinhas, né? Ela foi fruto de uma grande negociação entre o legislativo e o executivo. Porque, de um lado, havia quem quisesse tributar a taxa de 60% e, por outro lado, havia quem quisesse manter a isenção. Então, para poder fazer passar, acaba havendo bastante negociação. Então, a gente ainda deve ver por aí bastante mudança com relação à reforma. Agora, a senhora como uma advogada que trabalha com os impostos, né? Trabalha com os processos tributários, e a gente sempre ouve falar que o Brasil é uma espécie de manicômio tributário. Que exemplo prático que a gente pode citar aqui para os nossos ouvintes espectadores das dificuldades de se trabalhar com isso? Ou seja, é verdade que nem o próprio advogado entende muito bem algumas noções de legislação, ou seja, às vezes é mais difícil entender de lei tributária do que as outras leis que nós temos aqui no Brasil? O sistema tributário do Brasil ele é realmente muito complexo e, inclusive, essa é uma das tentativas da reforma tributária, né, de tentar simplificar um pouco mais. E acho que o que a gente vê é um grande reflexo, né, dessa dificuldade de lidar com o sistema tributário no Brasil, é que o Brasil é o país em que você mais gasta para poder pagar impostos. Além da questão da carga tributária ser muito alta, o gasto que você tem com contadores, com advogados, para conseguir realmente entender todo esse sistema complexo acaba sendo maior do que em muitos outros lugares. Então, a gente vê isso diariamente mesmo. Claro, o que vai ser decisivo para que haja realmente essa simplificação? Só o fato de uma reforma tributária já ter sido aprovada no Congresso Nacional depois de mais de 40 anos de discussão. E claro, agora estão sendo discutidas as matérias complementares, as que vão realmente fazer com que a reforma tributária entre em vigor. É possível esperar o quê dessa reforma a partir de agora? Haverá essa simplificação ou ainda tem mais dúvidas do que certezas? Eu acho que ainda existem mais dúvidas do que certeza, e eu acho que, apesar dessa tentativa de simplificação, a gente vê que alguns detalhes, algumas exceções, elas têm um motivo de ser, e isso está sendo muito sentido nesse momento da reforma também. E é engraçado, assim, tentar fazer uma simplificação, mas ao mesmo tempo incluir uma série de exceções, porque realmente eu acho que a gente está aprendendo a lidar com isso, né? Tá havendo muita discussão sobre a reforma, mas eu acho que
que não tem como ser algo simples mesmo. E é claro que existe uma pressão para que isso aconteça o quanto antes e para que a reforma se inicie o quanto antes, mas ainda existem muitos pontos que precisam ser vistos, né? Pois é, um outro ponto de discussão da reforma é o período de transição, que para muitos tributaristas é um período muito longo de transição, até 2033, de 2026 para 2033, ou seja, a senhora acredita que é possível fazer uma antecipação? Porque se a reforma já está aprovada, provavelmente nesse ano as leis complementares estarão aprovadas, a regulamentação estará aprovada. É possível antecipar ou ainda é preciso aguardar para saber como é que o sistema tributário vai se adaptar a essas mudanças? É importante aguardar e muitas vezes esse período de transição ele pode ser importante, né? Até a gente ter mais consolidado mesmo como vai se dar esse novo funcionamento, esse fator do período de transição um pouco mais longo, ele pode ser interessante. E mais uma questão, a gente falava das distorções, né, do sistema tributário brasileiro, existem até, no caso da alimentação, alguns alimentos semelhantes, mas que são tratados de forma diferente, tipo bolacha, biscoito, isso daí até virou um case de discussão, né, porque a porcentagem de tributos em um dos itens é maior do que nos outros. Isso é muito comum, isso é frequente? É frequente demais. A gente tem muitas classificações distintas, né, para os produtos, e a depender de uma classificação, você pode ser tributado de uma forma ou de outra. Então, isso para o ICMS, para o IPI, mesmo para o imposto de importação, né, do qual a gente estava falando. Mas sim, isso acontece bastante. E sobre esses impostos que sempre são discutidos, impostos sobre grandes fortunas, por exemplo. Qual é a posição do escritório em relação a isso? Há necessidade de se taxar as grandes fortunas? Aliás, esse é um conceito até mais geral dos países. A gente viu a reunião do G20 agora há pouco para que haja uma taxação das grandes fortunas para justamente ajudar em combate à fome e outras medidas. Olha, realmente não consigo te dar essa posição do escritório em relação a esse tema. Pessoalmente, você, o que acredita? Eu acredito que é importante, assim, que é um tema importante a ser discutido. Eu acho que os impactos, eles têm que ser muito bem estudados, porque a gente também não quer ter um efeito negativo, né, com relação a isso, mas de afugentar as pessoas do que de realmente conseguir essa arrecadação. É uma medida importante, sem dúvidas, mas que precisa ser bem estudada. Perfeito. Só para a gente fechar, a expectativa de vocês é que a regulamentação da reforma se dê já nesse ano, pelo menos é possível esperar essa negociação do Congresso Nacional para encerrar essa discussão, esse debate? Olha, eu acho que é possível sim esperar. A gente tem visto nos últimos meses que tem havido um grande interesse em fazer com que esse tema ande mais rapidamente. Então, eu acho que é sim possível e acho que até o final do ano a gente ainda vai ter bastante novidade com relação a isso. Perfeito. Conversamos com a tributarista Juliana Vaz. Muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom fim de semana. Eu que agradeço. Bom fim de semana. Obrigado.